Pessoal, a gente está começando esse bate-papo aqui, o primeiro de uma série, vamos chamar de uma primeira temporada, que eu vou fazer aqui em parceria com a agência Etos, para a gente falar um pouquinho de marketing político, para a gente falar de bastidor de marketing político e conversar também com quem está ali na linha de frente do poder. E aí, para começar isso, a gente vai começar dentro de casa mesmo com o Marco. O Marco Antônio trabalha com a gente na Etos, já tem aí um bom tempo de chão fazendo campanha na estratégia, na redação política. E vamos falar um pouquinho do que? Desse nosso dia a dia, dos bastidores de campanha, um pouquinho sem filtro e trazendo um pouco aí dessa nossa experiência, né, Marco? É isso aí, vamos tentar resgatar um pouco que a gente já viveu aqui na agência e trazer um pouco da nossa leitura, trazer como que funciona de fato aí esse dia a dia da comunicação política. E aí, para a gente começar, aquele ponto que muita gente tem noção, muita gente não tem, é o dia a dia real da comunicação política. Como pensar um político que chega ali querendo uma pré-campanha, querendo disputar um mandato, ou aquele que tem mandato e quer melhorar a sua comunicação, como é que é o dia a dia real de quem trabalha com comunicação política? Nossa, eu acho que a gente pode dizer que são muitas coisas, na verdade, mas é um dia a dia muito intenso, mas ao mesmo tempo ele pode ser imprevisível, mas acima de tudo ele precisa ser estratégico. Então, quando a gente fala isso, é preciso lembrar que não se resume somente em postar em redes sociais ou estar presente ali de qualquer forma. É uma coisa que envolve leitura de cenário, construção de narrativa, produção de conteúdo, planejamento, articulação, organização, gestão de crise. Então, tem hora que a gente, por exemplo, pode estar revisando um material, um roteiro, algo do tipo, e ao mesmo tempo tem que apagar um incêndio que saiu do controle, alguma coisa aconteceu. Então é preciso, acima de tudo isso também, muita sensibilidade política, muita rapidez e acho que acima de tudo muita paciência também, porque cada dia é diferente do outro e é justamente isso que deixa o dia a dia do trabalho tão dinâmico. E aí vem essa coisa do planejamento. A gente fala muito com o cliente, a gente martela toda hora. Precisa de planejamento, precisa ter cronograma, né? Precisa saber o que você vai fazer. É, as pessoas já estão fazendo isso? Ou o político ainda resiste ao planejamento? Onde está o problema de se conseguir botar, né, uma estratégia na rua? Eu acho que a gente está caminhando para o momento que é preciso sempre reforçar com o político que sem o planejamento, uma diretriz de fato que consiga fazer com que a gente chegue em algum lugar, de fato é preciso ter isso muito firme na cabeça. Mas existem algumas pessoas que fazem, alguns políticos que às vezes vão tentar ir para um lado mais do improviso, vamos dizer assim. Às vezes por não entender de fato o poder da comunicação, às vezes por escutar as pessoas que estão em volta dele e que não são formadas, que não têm uma formação, que não têm o conhecimento técnico para fazer aquilo, e acaba fazendo as coisas de forma aleatória. E é preciso sempre reforçar que nada pode ser aleatório no processo de comunicação. As coisas têm que ser planejadas, têm que ser direcionadas. E infelizmente não é isso que a gente enxerga assim quando a gente dá de cara com um político, quando a gente vai apresentar uma estratégia. E às vezes a gente até consegue fazer essa apresentação, às vezes ele até gosta da ideia, mas aí as coisas se perdem no meio do processo por uma série de coisas, por pessoas que estão dando palpite, por pessoas que às vezes estão mostrando ali que existe um outro caminho, mas nem sempre esse outro caminho que é apresentado é de fato o mais eficaz e é o que vai Uhum. dar resultado e é o que vai converter, que é a nossa métrica final, que é o voto no dia da eleição. Ainda tem, você ainda tem uma resistência, né? Há aquela coisa de acordar. Hoje eu quero falar sobre isso, e aí você tem que
parir, né? Desculpe o termo, mas você vai ter que parir um conteúdo porque deu na cabeça que é aquilo, né? Então é tudo muito, é sempre no improviso, é sempre hoje para fazer, né? Você faz hoje para postar hoje, para responder hoje, e aí a estratégia não vai, né? Sim, e muitas das vezes pode acontecer também, que acontece diariamente, assim, que é algo que é uma pauta que o político quer dizer, ele quer entrar na discussão, mas é uma pauta que não tem nada a ver com o que ele é, com a história de vida dele, com a construção dele no meio político. Às vezes ele quer só surfar numa onda, surfar numa pauta que não vai acrescentar em nada para os eleitores dele. Aí no surfar na onda vem a trend, né? Vem à Porque aí frente. vem a trend, todo mundo quer fazer trend, né? Todo mundo quer aparecer com o bebê reborn, todo mundo quer falar da Virgínia. Mas será que dá para todo político, vamos pensar, dá para todo político do Brasil embarcar em trend? Faz sentido para o eleitor, será? Não, não faz sentido. Eu acho que, para mim, essa ideia de querer viralizar, Uhum, muitas vezes essa exposição pode gerar muito constrangimento. E provavelmente isso não vai gerar uma boa repercussão na internet. Pode gerar uma repercussão, mas ela não aham, necessariamente vai ser do jeito bom. Então, esse tipo de proposta, ele ignora algo muito essencial, que deveria ser um, um grande foco quando a gente fala disso, que é viralizar não é necessariamente algo positivo. Muitas vezes pode custar muito caro, principalmente em termos de reputação digital, uhum. que é algo que a gente constrói ao longo do tempo. Então, a comunicação política ela tem que fazer sentido. E dessa forma a gente precisa respeitar não só o conteúdo em si, mas também o perfil de quem a gente quer comunicar. Que aí você pode acabar viralizando, né? Vai ter o que você quer ali, mas da forma errada. Exatamente. E aí, então, porque a viralização, primeiro que as pessoas querem uma fórmula, né? E eu acho que a gente já passou por isso em determinados momentos da agência, do político chegar para a gente buscando o quê? Ah, eu preciso viralizar, eu preciso bombar na internet. E aí ele mal criou o Instagram dele, ele mal tem uma presença na rede, você falou aí, gasta tempo, mas ele já quer viralizar, ele quer bombar. Ok, por quê? Porque ele busca um engajamento, um views, né, um número ali. Na verdade, ele quer um número. Ele quer postar um vídeo hoje, dali a, sei lá, 3 horas, abrir o celular e ele ter aquilo ali estourado, 1 milhão, sei lá. E aí a gente acaba que o político persegue exatamente isso, né? Engajamento, número, views, seguidores. E às vezes ele obtém isso aqui, quando abre a urna lá na frente, ele perde a eleição, é um desastre, né? Aquela coisa, engajamento e voto, seguidor e voto, né? Existe uma confusão do que é engajamento, do que é o número e do que é voto de verdade, né? Sim, e é uma confusão e uma diferença tremenda, assim, porque o engajamento é quando o conteúdo alcança, ponto. Ele gera atenção, ele vai Uhum, gerar reação, ele pode até gerar um aumento de número de seguidor, mas é isso, assim. O voto, ele é confiança. Então, tem muito político que a gente já viu diversos casos aí ao longo da, quando a gente pega para estudar o marketing político, que tem milhares de políticos que têm milhares de curtidas e comentários, mas ele não chega perto de se eleger. E também tem o contrário, que são pessoas que não são tão expressivas nas redes, nas e redes, sim, né? mas ela tem uma forte presença de base, ela tem a confiança de uma localidade, de um território. Então a diferença real é que o engajamento é uma métrica de vaidade, às vezes também. Isso se não tiver uma estratégia clara de Uhum. conversão. E a comunicação tem que ir além da tela, né? Ele tem que virar sentimento, ele tem que virar escolha. Aí a gente cai na questão de. Talvez, porque se a gente for falar então, isso é um erro. A gente já passou por N campanhas, por N pré-candidatos que eles quiseram muito o número. Eles se preocuparam demais com o número.
ao invés dessa construção, dessa confiança. É um erro que lá na frente, de repente, vai custar ao resultado positivo. Sim. Dessa nossa experiência aí, o que dá para a gente compartilhar com o pessoal de erros que a gente mais vê entre eleição, sai eleição, a gente tem uma mudança da tecnologia, até das redes, né? Surgem redes novas e tal, e tem erros que parece que sempre você vai ter uma nova leva de políticos que vão cair naqueles mesmos erros, não importa o que a gente fala. O que te vem na cabeça, além dessa. Esse que para mim pega muito que é essa obsessão pelo número, né? É, eu acho que a obsessão pela viralização, ultimamente, é o que mais me vem à cabeça, assim. Porque as pessoas, os políticos, eles pegam nomes projetados de forma nacional, de forma que de fato tem uma relevância maior, uma visibilidade muito maior, e eles querem replicar aquilo que viralizou em cima de alguém que já é famoso nacionalmente, que já tem uma história consolidada, que já tem uma construção digital muito forte e muito além de construção digital, é a identidade daquela pessoa. Então, isso é Naturalidade, muito né? exatamente. Então, tipo, isso acontece de forma frequente. E aí, eu lembro que já teve uma campanha que a gente fez aqui na agência que uma das pessoas que estavam ao redor ali da candidata, ele sugeriu fazer uma trend, uma dancinha, uma coreografia, criar uma música que poderia tentar viralizar. Mas, mais uma vez, essa ideia de viralizar, ela não necessariamente é algo bom. Ela pode gerar constrangimento, porque isso pode cair na graça da internet, assim, não de Aham. um jeito bom. Então, esse tipo de proposta, acho que ignora algo essencial, que é o que a gente já falou, que viralizar não é necessariamente algo positivo. Muitas vezes custa muito caro. É E a todo- comunicação tem que fazer sentido. porque todo mundo acaba que. A gente tem ondas, né? Foi Sim. o Topázio, prefeito de Florianópolis, que ele teve um momento que todo mundo queria copiar. A palavra eu acho que é essa, né? Copiar. Eu preciso fazer vídeos igual do Topázio, ou então do João Campos. Aí a gente tem o prefeito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, que agora todo mundo parece que. E aí querem copiar. Não tem a autenticidade do político, porque de repente o político é uma pessoa mais séria, mais travada. E aí, como é que você vai pegar e botar esse cara para, sei lá, jogarem um balde d'água nele? Como tem vídeo do Rodrigo Manga assim, ou como que. Então, assim, é a questão de, ao invés de desenvolver a autenticidade, né? Ao invés de desenvolver o seu estilo no vídeo, a pessoa quer, não, vou ser aquele cara, vou fazer igual, vai dar certo, né? E não dá certo. Aí que a gente cai na questão de que pode virar de fato um constrangimento. Nem todo mundo vai ser o Nicolas. Exato. Até porque o Nicolas ele tem ano, eu acho que o principal problema, até eu vou falar isso para registrar, eu já tive alguns vídeos aí na agência que a gente. O Nicolas ele tem uma carreira que vem, ele já foi vereador em Belo Horizonte, antes disso ele estava no YouTube, ele tem uma presença online. Parte do Brasil, parte da direita também, que é a área dele, descobriu o Nicolas quando ele vai a deputado federal. Só que ele tem uma história por trás disso que sustenta esse número dele, né? Que então a construção. Ele não é um produto que criou um vídeo, viralizou porque ele copiou. Então acho que não tem fórmula. A tal da fórmula mágica não existe. Pera, faz isso aqui que você vai ser o cara, né, da próxima eleição. Acho que não dá para vender facilidade. Aí é um ponto. Dá para vender ou não dá para vender facilidade no marketing político? Vamos fazer isso aqui que a gente vai ganhar a eleição. Dá para prometer? Tem fórmula mágica? Porque às vezes o cara, tipo, ele procura a gente querendo o quê?
vamos criar um perfil, vamos fazer vídeo e eu vou viralizar. E eu vou ganhar a eleição. A gente teve casos que a gente trabalhou que a pessoa falou assim: não, nós vamos gravar vídeo porque vídeo vai me fazer ganhar a eleição. É a busca da fórmula mágica, né? Sim, e às vezes essa busca pela fórmula mágica é o que é o resultado do que o político está consumindo nas redes. Porque hoje a gente tem muitas pessoas que se vendem como profissionais justamente com essa ideia de, não, compra aqui o meu pacote de posts e isso aqui vai te ajudar. Ou, de fato, fazer vídeos com essa duração é a melhor forma de você comunicar. E não é assim que funciona. É claro que todas as formas para a gente se aproximar do leitor e se comunicar com ele, elas são bem-vindas. Mas é preciso fazer alguns testes mesmo, testar. Esse tipo de vídeo aqui, ele conversa com o meu público, ele conversa com quem eu quero atingir? Não, tá, então vamos testar uma outra maneira, vamos testar uma outra forma. Eu acho Uhum. que esse é o principal ponto. Porque a gente fala muito que no dia a dia, para nós profissionais, a gente tem que ter essa paciência, mas é preciso que os políticos também tenham essa paciência. Porque existe uma falsa ideia que a comunicação ela é feita, que ela é mágica, que a gente consegue fazer as coisas, transformar as coisas do dia para a noite. E não é assim. Tudo é teste, tudo é planejamento, tudo é estratégia, e é preciso seguir aquilo ali à risca para a gente conseguir chegar em algum lugar, chegar a um resultado, chegar em formas mais eficazes de estar junto com aquela pessoa. Porque aí vem aquela coisa do você não vai conseguir fazer isso. A campanha eleitoral começa ali em agosto, mais ou menos meio de agosto. E aí você começa o trabalho, o político ele procura a agência, o consultor, enfim, ele monta uma equipe em abril. Então, assim, ele tem poucos meses para ele tentar fazer com que o perfil dele chegue a algum lugar ali para começar a campanha, porque aí a campanha não dá mais tempo, né? Então, vem aquela coisa, além do planejamento, né? Além que você precisa de tempo. A menos que você Sim. seja alguém muito conhecido, não sei, que você tenha uma base muito forte, você não consegue fazer uma pré-campanha do zero, começando, como diz, aos 45 do segundo. Não, na prorrogação já, né? Você nem tá. Não dá tempo, né? A internet hoje não dá tempo para isso, né? Não, e sim, não dá tempo, e esse é um dos erros mais clássicos, eu acho que aparecem pra gente, sejam políticos, sejam assessores, sejam as pessoas que estão ali em volta, que o Uhum, erro mais clássico que é subestimar o papel da comunicação mesmo, e achar que aparecer 3 meses antes da campanha vai resolver algo. Então, tratar isso só como, é só uma rede social. uhum, Tem o erro que a gente já falou de querer copiar o que funcionou com outra pessoa, achar que só replicar um formato aquilo vai de fato dar certo, colocar a pessoa sem experiência técnica para tocar uma comunicação, seja ela de forma institucional, seja a comunicação pessoal mesmo daquele político, e ainda tem o que a gente vê muito, o excesso de vaidade, que é querer aparecer em tudo, querer estar em tudo e sem nenhuma estratégia, né? A comunicação política a gente precisa sempre reforçar que ela precisa de coerência, ela precisa de sensibilidade, de propósito e que ali não é um palco, né? É uma uhum. construção mesmo. Porque essa construção ela gasta tempo, a gente acabou de falar. Mas a destruição ela acontece em 140 caracteres, né? Exato. Você consegue você consegue perder, sei lá, uma reputação, um posicionamento ou até mesmo uma eleição. A gente tem casos na sede da agência, na cidade de Juiz de Fora, você tem caso de uma disputa de prefeitura em que uma frase numa entrevista
destruiu uma candidatura, né? Você pode até dizer, ah, aconteceram outras coisas, sim, mas qual que foi o estopim? Aquela má colocação, né? Então, às vezes, cinco segundos, uma frase, um tweet, acabou. E às vezes, na velocidade de hoje, né, no tribunal da rede social, você depois, às vezes, você não consegue se defender mais, né? Você não consegue recuperar. E é junto disso que a gente consegue compreender de fato a diferença de uma comunicação verdadeira, alinhada, integrada, para uma forma de comunicação que ela é mentirosa, vamos dizer assim. Porque quando existe algo que está sendo forçado, as Uhum, pessoas reconhecem de longe, né? Então, a gente consegue ver isso quando o político ele está desconfortável, quando ele está falando algo que não tem nada a ver com ele, com a pauta dele, quando ele está tentando imitar um estilo que ele não tem. uhum, E essa comunicação mais direcionada, mais bem pensada, ela respeita o jeito dele, ela consegue traduzir isso em conteúdo e uhum. acaba que no Conteúdo que final das faz sentido, contas né? tudo faz sentido. E é sobre se conectar com as pessoas. Aquilo que a gente já falou, de gerar sentimento, de gerar empatia. Não é só sobre bombar. Porque quando o público consegue entender que aquela fala de fato é verdadeira, a identificação acontece. E não vira uma comunicação política caricata, assim, para Uhum, funcionar. Muito pelo contrário, perfeito. ela tem que ser sincera. E aí, vamos lá, a gente está falando disso na tua cabeça, às vezes pode não nem ser da nossa experiência pessoal, mas ali profissional, mas ideia ruim, aquela coisa que a gente, às vezes você bate o olho, você está numa reunião, o cara traz para você, você fala assim, gente, isso vai dar muito errado, e as pessoas insistem, né? Às vezes pela vaidade, às vezes pelo a, não sei, às vezes porque elas dão ouvido, né, numa campanha. Quem trabalha com política, que de repente tá aí participando com a gente, assistindo, você sabe que tem muito palpiteiro. Que a pessoa chega, senta, dá ideia, vai embora, e aí o político às vezes ouve essa ideia, né? E todo mundo fala assim: essa ideia é muito ruim. E quando você tira do papel, né, a pessoa bate o pé, você tem um desastre que aí você tem que parar tudo para quê? Para consertar a ideia ruim, que às vezes é fruto, às vezes, de vaidade, né? Eu acho que quando a gente, quando as pessoas que estão ao redor, que elas não têm essa base técnica, esse direcionamento técnico, eles começam a colocar a coerência do que está sendo pensado em jogo, do projeto em jogo, Aham. ou a reputação do candidato em si, a gente tem momentos que a gente precisa, a gente tem que ser as pessoas que vai falar ou não, que vai Sim. às vezes sair como chato na história. Porque nem tudo que aumenta a visibilidade é algo bom. E tem propostas que podem trazer um prejuízo muito difícil de Consertar, reverter. né? Uhum. Exato. Então, é claro que a gente precisa ter um jogo de cintura. Tem hora que não dá para bater o pé em tudo. Mas tem horas que é essa firmeza que vai proteger o projeto a longo prazo. Então, não é ser bajulador, é ser estratégico. Mesmo quando isso significa contrariar a opinião de uma, ou de duas pessoas, ou de um grupo. Porque a gente tem consciência que um projeto político não é somente sobre o político. A gente sabe que envolve a família dele, a gente sabe que por trás tem a família, tem pessoas que estão apoiando, tem amigos, tem, às vezes, todo pessoas de uma pauta mesmo, de uma coisa de um ponto que ele defende. Então é preciso ter muita firmeza mesmo para, em alguns momentos, se necessário, colocar o pé no freio e falar, olha, isso não é uma boa ideia. A gente, de fato, contrariar com base técnica É mesmo. preciso, né, principalmente em mandato ou numa grande campanha, tem que ter aquela pessoa que às vezes vai falar o não, vai discordar ou de repente vai falar uma verdade, né?
chamar no canto o político e bater o pé. Não, isso não vai dar certo, porque normalmente as pessoas só aplaudem, né? Sim. Quem E tá junto às o vezes gosta só de aplaudir. exato. E às vezes o político seja ele que já esteja no mandato, ele vai buscar a reeleição, ou ele, o político que ainda vai concorrer a primeira vez a um cargo, ele ele está muito mais sensível antes desse processo de Uhum, chegar na eleição, sensível com o que as pessoas falam. Às vezes ele pode até estar mais disponível nessa parte do processo, mais atento. Só que, às vezes, depois que ele assume, muita coisa muda. Claro, existe o peso da responsabilidade, existe uma agenda cheia. Em alguns casos, a máquina pública que ela engessa algumas decisões, algumas aham, pautas. Então, alguns amadurecem, eles conseguem ficar mais conectados a isso tudo e uhum. ouvir mais as equipes, mas alguns outros, eles se distanciam das pessoas, da comunicação. E eu acho que a grande virada é entender que essa comunicação que foi usada, por exemplo, no momento da campanha, para conversar com essas pessoas, ela precisa continuar. Então, não é porque você conseguiu um cargo que só daqui a 4 anos você vai voltar a falar com essas pessoas. Não dá para sumir. Não dá para lembrar só da base, seja 2 anos depois, seja 4 anos, 4 anos depois, a eleição termina. Só que a relação que você construiu com aquelas pessoas, com o eleitor, ela tem que continuar. Se perde muito fácil, né? Muito fácil. Ano passado, 2024, teve eleição municipal. Então, você teve uma leva de pessoas que surgiram, sei lá, todo dia, ou dia sim, dia não, fazendo postagem na rede social, gravando vídeo, visitando feira, né? A feira é o local mais tradicional, então estava lá fazendo, acontecendo. Não vou dizer nem que sumiu, mas aí você olha para esse ano de 2025, quantas dessas pessoas eleitas ou de repente que ficaram ali como suplente, que tiveram uma boa votação, enfim, elas mantiveram esse ritmo, né? Essa comunicação. Quantas de fato continuam visitando a feira, por exemplo? O que a gente tem às vezes é um sumiço, né? O eleitor fala, mas cadê aquele cara que fazia vídeo todo dia, né? Sim, sendo que nesses caminhos, por exemplo, principalmente quando a gente fala de pessoas que não foram eleitas, cara, você tem mais 2 anos ou mais 4 anos para você fazer uma pré-campanha todos os dias. Uhum, Então, se você foi à feira, por exemplo, durante o período da campanha apenas e depois você sumiu, é muito mais fácil das pessoas que frequentam aquele ambiente, de fato, esquecer quem você é, quem são as pautas que você defende. Mas se você mantém essa constância de continuar indo frequentando os mesmos ambientes, conversando com as pessoas, eu acho que até quando chegar lá na frente, acho não, eu tenho certeza, a sua reputação ela já está construída, você já tem uma relação com aquelas pessoas. E você não vai ser só mais um estranho na época da eleição chegando para pedir voto. Você vai ser a uhum. pessoa que frequenta ali a feira, seja toda semana, seja todos os dias, que já frequenta aquele ambiente. Você não vai ser mais um estranho para aquelas pessoas. O oportunista também, né? Só aparece Exato. quando está De 4 em precisando. 4 anos, de 2 em 2 anos. E aí a questão, acho que resumindo isso, relação. Você tem que construir relação, conexão, não adianta. Ninguém vai confiar em você porque hoje você teve ali gravando um vídeo na frente de um barranco e ganhou, você esquece, perdeu, você esquece, e você só vai lembrar do barranco, não tem a relação, né? E aí, para a gente também não se estender muito, ser um papo mais rápido aqui, falando de profissional, o lado profissional, a gente falou muito aqui das nossas experiências, olhando também para o político. Quando a gente olha internamente, para você, pessoa que já trabalha, está começando, quer entrar pelo lado do marketing político, quer trabalhar, quer ajudar a eleger políticos, o que ela tem que ter na cabeça? Enfim, as responsabilidades, os estudos, o preparo, o que essa pessoa tem que ter muito claro para ela antes até de começar a trabalhar com o marketing político, com a estratégia?
Eu acho que é a base, de fato, de seja uma faculdade, seja um curso, ou de fato seja vivência já no ambiente político. Uhum, Existem pessoas que não têm necessariamente uma formação é, na comunicação, por exemplo, mas já tem essa vivência, seja trabalhando no bairro, sendo um porta-voz para aquele político, uhum, seja trabalhando diretamente com o político ou não, e entendendo o jogo ali aos poucos, e aí consegue ter uma base muito forte. Acho que o principal são muitas coisas que englobam a necessidade de fazer esse trabalho, mas conhecimento técnico, com certeza, porque é uma área muito específica onde a gente precisa ter uma leitura muito ampla dos cenários e é um cenário muito amplo, mas muitas vezes a gente precisa estar muito bem direcionado. Então a gente precisa entender ali dos mínimos detalhes, seja uma cor que você usa uhum, na arte de um cliente, ou seja uma palavra que você vai dizer, seja um discurso que você vai fazer, como você vai comunicar. Então, essa bagagem comunicacional e política, uhum, ela é muito, muito importante. E comprometimento com o projeto, porque, que nem eu falei, não é um projeto que engloba somente o político, aquela pessoa. Ele envolve a família, ele envolve os amigos, ele envolve os eleitores, pessoas de uma cidade. Tem Então é uma muita coisa em jogo, responsabilidade, né? muita coisa em jogo. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nas mãos e é preciso, de fato, muito comprometimento para poder levar isso à frente, assim. Quando você perde a eleição, de repente, se for por um erro, às vezes, você não consegue consertar no dia seguinte, né? Sim, E quando você. É o futuro de uma cidade, né? Tem sim. ali o político que você elege, ele vai administrar, sei lá, um município por 4 anos. Então, em última instância, está a população daquele local que o seu trabalho ajudou de alguma forma ou não, né? Então, São muitas pessoas, é o dia a dia de famílias mesmo, que a gente uhum, está ajudando de ser diretamente ou indiretamente, tem um pouco do nosso dedo lá é, para poder ajudar a contribuir mesmo com um projeto. E aí é preciso muito comprometimento para você fazer aquilo da melhor forma possível, porque são pessoas que vão ficar no poder ali, sejam 2 anos, sejam 4 anos. Então é preciso ter essa firmeza assim em relação às coisas que a gente vai fazer. perfeito, Marco. Valeu por esse bate-papo. Obrigado, foi Depois a ótimo. gente faz uma segunda para trazer outras experiências aí mais práticas e a gente vai continuar conversando com outros profissionais e também com políticos aqui ao longo das semanas para a gente compartilhar um pouquinho dessa vivência aí entre o voto ali que elege depois a estratégia e depois o exercício de fato do poder. Valeu, obrigado aí e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.